Olá, eu sou Mário Sérgio Salerno, do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, e o programa está organizando esses diálogos, né, com pessoas ilustres, e hoje, no dia 29 de abril de 2025, nós temos a honra de receber aqui o Raoni Barros Bagno, que é professor adjunto do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade, da Escola de Engenharia, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele coordena o NPQI, que é uma organização, digamos, né, engenharia de produção, é das mais antigas, né, que é o Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação, e o Raoni também atua no programa de pós-graduação em inovação tecnológica, que é um programa interdisciplinar, interinstitucional, lá da UFMG. O Raoni terminou seu doutorado aqui com a gente em 2014, e acho que eu não erro se eu falar que o Raoni hoje, dentro das pessoas que discutem organização e gestão da inovação, é um dos mais proeminentes. Tá? Tem outros, óbvio, mas o Raoni é um dos mais proeminentes. Então a gente tem a satisfação de estar com ele aqui. Raoni acaba de lançar uma versão de um livro que eu não tenho aqui, porque a Poli está em reforma, tá? E meu livro ficou trancado lá nas caixas, mas é o modelo das duas rodas. Raoni, então na sua conversa, explica aí o que é modelo das duas rodas, porque duas e não quatro, tem aquelas rodinhas do lado para a bicicleta não cair, como é que é essa história aí? Tá ótimo. Obrigado, Mário. Obrigado pelo carinho de sempre da USP, né, que eu considero como uma das minhas casas também. Referencio com muita alegria e lugar onde, além de estudar, fiz bons amigos e aprendi bastante. Então, é sempre satisfação estar aqui com vocês. Qual é o meu tempo aqui, Mário? Só para eu não escorregar até o almoço. Raoni, nós temos, em princípio, 1 hora, mas a gente pode esticar, depende da audiência, tá? Então, o tempo é seu. E as pessoas podem ir fazendo perguntas, conforme for por onde chega a pergunta, eu vou passando para você, ok? Tá ótimo. Não, vou me vigiar aqui para não estender. A gente está com uma audiência também que é do programa, né? Eu queria, enquanto me apresento, falar um pouquinho como é que a minha história aí no doutorado se confunde, né, com os livros, com o próprio modelo das suas rodas de alguma forma. E, na sequência, falo isso aí nos minutos iniciais, na sequência a gente entra um pouquinho no conteúdo, e o pessoal pode interagir comigo. Bom, assim, só um pouco rápido da minha história e como é que isso se mistura aí, né, com a minha trajetória do programa de pós-graduação. Eu fiz o mestrado de engenharia de produção na UFMG, né? Eu trabalhava no setor automotivo, né? Trabalhava com uma empresa que, à época, se chamava Fiat GM Powertrain, que era basicamente a fábrica de motores e transmissões do grupo Fiat, que era uma joint venture à época com a General Motors. Essa unidade passou eu sentado na mesma baia, eu participei de várias empresas, né, que os grupos se desvinculam, vinculam a novos, mas essa unidade sempre permaneceu de pé. E o meu mestrado foi feito à época com a orientação do professor Lin Sheng, né, aqui da UFMG, que é o fundador e até então coordenador do NTQI. Ele me rendeu na empresa a oportunidade de coordenar um programa corporativo de inovação. E eu comecei a coordenar esse programa, fiquei à frente dele por 2 anos, isso foi entre 2000 e terminei o mestrado em 2007, então ali para 2008 até o início de 2010, a gente desenhou e eu comecei a coordenar esse programa, e isso foi me alimentando o desejo de fazer um doutorado e, aos poucos, caminhando ali para pular o muro de volta para a academia, né? Quando chegou em 2010, eu fiz o processo seletivo para a USP, né, que você sabia que a inteligência da coisa, né, estava concentrada na Universidade de São Paulo, e fiz o meu doutorado, fiz o processo seletivo e entrei para o doutorado em 2011.
e com essa temática de estudar a gestão da inovação em grandes empresas industriais, que era a minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional. E comecei a caminhar, então, com o professor Mário, e, à época, estudando ali muitas coisas da professora Dina O'Connor, né, lá nos Estados Unidos, e já tinha, assim, eram as publicações, a área mais significativa ali para mim, né, para estudar. E aí eu vou voltar nela no finalzinho da história. A questão é que quando, mais ou menos nessa mesma época, né, tem um edital conjunto ali, né, que foram o famoso edital dos NAGES, né, Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação. Vários NAGES nasceram, né, no Brasil todo, financiados por esse edital, salvo engano, o edital é de 2010, mas os NAGES só foram começar a entrar em operação mesmo lá para 2012, inclusive na USP, salvo engano, tinha 2, né, tinha uma FE e uma Poli. Eu estava na caminhada do doutorado, comecei a participar, inclusive, de atividades do NAGE USP na Poli, junto com o professor Mário, os colegas do LGI, gravamos vídeos, né? Mas nasceu também um NAGE em Minas, e foi coordenado pelo IEL, né, do IEL FIENG. E o IEL chamou 2 universidades para participar do que é chamado de comitê científico ali do NAGE, que era o UFV e a UFMG, né, com o grupo ali do professor Cheng. Então, o Cheng sempre me convidava a participar de atividades ali, eu muito atarefado ainda com doutorado, eu era professor da Universidade Católica aqui ainda na época. Eu neguei algumas vezes, mas depois eu aceitei o convite, participar de umas primeiras reuniões. E a característica desse NAGE em Minas, né, tal como foi desenhado pelo IEL e em resposta também a algumas exigências do edital, ele era focado em pequenas e médias empresas. Isso não era uma característica de todos os NAGES, mas o atendimento mínimo a 40 empresas, sim, era um requisito do edital. E aquilo ali, para mim, representava um desafio, porque a gente gostava de discutir problema de empresa grande, né? Gostava de discutir problemas de estruturas que eram mais complexas, que poderiam lidar com portfólios mais numerosos, né? Então, o que acontece? Aquilo ali foi se demonstrando para mim um trabalho de tradução. Eu queria levar aquelas coisas complexas, né? O estado da arte ali, de gestão da inovação de grandes empresas, que a gente discutia com a bibliografia mais atual à época, né, que vinha trazendo para o doutorado, mas não dava para levar isso para pequena e média empresa. E foi um desafio muito interessante, traduzir, simplificar as coisas, mas sem perder a essência, né, dos conteúdos, sem, por causa disso, nos afrouxarmos ali de alguns conceitos. Bom, aí daqui a pouco eu vou voltar no conteúdo, vou exemplificar um pouco essas coisas, mas esse NAGE em Minas, ele rodou, então, de 2012 até por volta ali do início de 2016, ou finalzinho de 2015, teve várias ondas de empresas participantes, até totalizar as 40, e nesse contexto a gente desenhou o modelo das 2 rodas, que era, então, essa tradução, né, da discussão mais completa e complexa de gestão da inovação das grandes empresas, mas com uma realidade de empresas que tinham uma estrutura menor, uma carência de recursos, né, uma série de particularidades. Desse esforço nasceu o primeiro livro, que é o modelo das 2 rodas. Eu vou mostrar depois ele em slides para vocês, mas que é esse aqui, né? Acho que eu estou com uma borrando a tela aqui, né? Agora ok. Mas vou mostrar na sequência aqui a capa certinho para vocês, que, na verdade, meu nome aparece, junto com o da professora Adriana Faria, como editores, né? Esse livro foi escrito, na verdade, a muitas mãos, né? Os capítulos são feitos por vários outros colegas, mas a gente tomou a iniciativa de organizar o livro, enfim, né? E somos editores, aí o livro foi sair em 2017. Eu defendi meu doutorado em 2014, né, como o professor Mário já anunciou, então eu fui cada vez me reaproximando da UFMG. Eu defendi meu doutorado numa sexta-feira. Na segunda-feira eu estava fazendo inscrição, eu era professor da Católica, então estava fazendo inscrição na segunda-feira para um processo seletivo que já estava aberto.
Foi em março de 2014, passei no processo, em julho eu começo, no finalzinho de julho, né, no último dia útil de julho, ali, já virando o semestre, eu começo a trabalhar ao lado do professor Cheng, né, agora com colegas. O professor Cheng, ele estava iniciado uma caminhada já de aposentadoria, então ele vai caminhando comigo ali até 2016, me transferindo paulatinamente a coordenação do NTQI. Então, eu tenho o NTQI como uma herança, né? Inclusive, está fazendo 30 anos esse ano. Na capa da versão completa do segundo livro, a gente colocou isso, como uma comemoração aí, né, da longevidade do grupo. E o professor Cheng ainda fica até o início da pandemia conosco, como professor voluntário, né, sempre trazendo insights, contribuindo, inclusive, quando eu saio para pós-doc mais tarde, ele leciona disciplinas ali para mim, sempre muito generoso, dando um suporte incrível à caminhada, e hoje ainda muito ativo, mas com outros projetos. Né? Bom, eu entro para o UFMG, a gente termina o livro sai em 2017, eu tinha perspectivas de ir para um pós-doc, de acordo com a fila lá do nosso departamento, em 2019, então finalzinho de 2016, essa oportunidade fica mais clara, a gente começa a me planejar para isso, e mando, então aí eu volto à professora Dina O'Connor, né, mando uma mensagem logo para a professora Dina O'Connor, perguntando se ela poderia me receber, e ela também gentilmente sinalizou que sim, e começa a me planejar para passar um período de estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, ali em 2019 para a virada de 2020. Né? Então, isso acontece, ela estava de transferência entre instituições, inclusive, ela estava no Rensselaer, ali no estado de Nova York, onde ela passou a maior parte da sua carreira, estava em transferência para o Babson College, ela, então, me convida a partir do Babson College, e eu passo o ano 2019 lá com ela, no início de 2020, pesquisando mais especificamente a interação de grandes empresas com startups, mas o pano de fundo de tudo isso era o cenário de transformação digital, né, que fez aquele boom de startups, toda aquela busca volumosa ali das empresas por esse tipo de parceria, e aquilo me interessou, era um tema de pesquisa que fazia sentido naquele momento. Passo o ano lá, volto 2 semanas antes do lockdown, né, bem nas vésperas do início ali da pandemia de Covid-19, mas lá eu tive a oportunidade de refletir como que o contexto de transformação digital estava influenciando as empresas a repensar a forma, ou complementar suas formas de fazer gestão da inovação, para além de inserir inovações digitais no portfólio, né? Então, quando eu ainda estava alguns dias ou poucas semanas de voltar para o Brasil, eu recebo uma ligação do IEL, e também do Paulo Vitor, do IEBT, que nos ajudou muito na época de elaboração do primeiro modelo das 2 rodas, e eles tinham uma nova demanda de um novo NAGE, que é chamado de NAGE Digital, que era uma iniciativa que estava sendo disparada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Mas, claro, um programa muito menor, tanto em recursos como em número de empresas, então não daria para ter a equipe toda que a gente teve no primeiro NAGE, mas a ideia era adaptar de alguma forma ou revitalizar os modelos que foram usados no primeiro NAGE para esse contexto de transformação digital, com atendimento ali de poucas empresas piloto. Motivei com o convite, eu topei, então a gente chega no contexto de pandemia e começamos a fazer uma releitura do modelo das 2 rodas, visando trazer para dentro dele essa discussão, os contextos de transformação digital. Isso foi feito ali, então, até talvez finalzinho de 2021, início de 2022, e eu começo a trabalhar, então, em registrar isso por meio de livro, e sai o segundo livro, que também vocês vão ver com mais clareza daqui a pouco, que a gente chamou de MDR 21, né? Aqui agora não está... deixar do meu lado aqui, que talvez vai pegar, né? Mas eu mostro daqui a pouco certinho, que a gente não nega nada, nem aposenta nada do primeiro livro, né, do modelo das 2 rodas, ele até um certo pré-requisito, assim, para entender plenamente o segundo, mas a gente complementa, traz novas ferramentas. Esqueçam o que eu escrevi, não faz parte.
Não, isso é coisa de norte-americano, né? Normalmente fala, esquece tudo que você sabe sobre esse assunto, né? E agora eu vou te contar as novidades, né? E o modelo das duas rodas não é assim. O ruim é que tem que ler o outro livro antes, né? Para entender em todos os detalhes. E então, a gente aproveita o workshop do GDP, que nós organizamos aqui no BHTEC no ano passado, para lançar, né? Mas eu lanço uma versão compacta, porque eu tinha medo de não conseguir terminar de escrever o livro. E aí eu escrevi o essencial ali em 4 capítulos, para a turma entender o modelo de ponta a ponta. A gente lança em novembro, mas nesse meio tempo conseguimos reservar um tempo, escrever o restante do livro, que são 10 capítulos, e deve sair a versão completa das próximas semanas. Assim, está pronto, tem fase de últimas diagramações aí para a editora, está um pouquinho atrasado, mas eu acho que, se não em maio, até o início de junho, o novo livro está aí, né? Bom, deixa eu projetar, então, contei essa história toda aqui, para deixar claro assim, como é que a trajetória, na verdade, a trajetória do doutorado tem enorme influência, né, sobre tudo isso que nós estamos falando. Deixa eu projetar a tela. Acho que vocês já devem estar vendo, né? Eu vou ficar com o pescoço meio virado aqui, porque eu vou ver a partir de uma segunda. Então, aí vocês podem ver os dois livros, né? Então, à esquerda, deixa eu usar um laser aqui. À esquerda, temos o modelo das duas rodas, foi lançado em 2017, em parceria com a professora Adriana Faria, né, que é professora da Universidade Federal de Viçosa, hoje também presidente da Amprotec, mas com capítulos assinados aí por diversos colegas que participaram conosco da caminhada do NAGE Minas. E aí a gente lança agora, em novembro, sai a versão compacta, né, do MDR-21, MDR, né, modelo das duas rodas, o 21, depois vou explicar um pouco o porquê do nome, da abreviação, tem umas questões estéticas aí também na hora de redesenhar o modelo. Então, esse aqui já está disponível, se procurar na internet, com o meu nome, na Amazon, vai achar. Essa versão também em formato Kindle, esse aqui também sai em formato Kindle, não em 2017, mas acho que 2021 ou 2022, e a versão completa está chegando, né? Bom, assim, não dá tempo de entrar em todas as nuances do modelo, eu queria só explicar, talvez, os princípios fundamentais, né? Por que roda, e eu entro nessas questões que o Mário levantou, né? Por que roda, por que duas? E alguns dilemas também de bastidores que eu sofria, né? Por causa da pesquisa de doutorado que eu estava fazendo. A ideia de um modelo, né, de um sistema de gestão da inovação é auxiliar com que uma empresa, uma organização, ela possa inovar não de maneira fortuita, repentina, ou dependente ali do heroísmo de alguns, mas que ela possa fazer isso regularmente. Tá? Então, o sistema de gestão vai estabelecer o processo, as políticas, as atribuições às pessoas, de forma que isso aconteça como parte de uma capacidade, uma competência estabelecida na empresa e também como parte da sua rotina. Então, quando a gente entra num programa como o programa FAS, né, que era o nome do programa lá do IEL, e a gente entra dentro de empresas com um modelo de sistema de gestão debaixo do braço, a ideia é que, ao implantar o modelo, a empresa adquira essa rotina, essas novas rotinas, esses novos processos, que vão auxiliá-la a inovar de uma forma mais regular. Tá? Então, o programa FAS era toda a iniciativa do IEL ali, que tinha que incluir a abordagem das empresas, os workshops. O modelo das duas rodas é o modelo de sistema de gestão que a gente ensinava e desdobrava ali dentro da rotina do programa. Tá? Então, a gente começava com um seminário de sensibilização das empresas, né? Tinham módulos 1 e 2, onde a gente explicava uma roda num módulo, uma roda no outro, né? O processo de gestão da inovação. Tinha uma atividade de consultoria para a implantação dos módulos. No início do programa eram poucas empresas, a gente usou como piloto, então nós mesmos fomos os consultores das primeiras empresas. Quando o modelo começou a ficar mais bem estabelecido, outras empresas de consultoria foram contratadas para executar e a gente ficava mais nos bastidores ali, discutindo os resultados, fazendo ajustes menores.
A ideia das rodas, né? O sistema ele é bastante modular, né? Então, cada cor que está representada aqui, ela representa um nível de análise da empresa. Então, as discussões sobre a estratégia de inovação, né, onde a empresa quer chegar, os resultados mais amplos ali de longo prazo, são discutidos no módulo do comitê estratégico, e tudo isso vocês veem em verde. Né? E aí tem toda uma série de ferramentas que são direcionadas por um comitê estratégico que deveria ser formado a partir de pessoas que têm essa gerência sobre os recursos, sobre as metas maiores da empresa e sobre as grandes decisões. Tudo que tem laranja é de nível tático. Então, o comitê de implantação, ele que vai cuidar principalmente do portfólio de projetos de inovação da empresa. Mas, a partir do portfólio de projetos, também cuidar da construção de algumas capacidades que são necessárias para que a empresa realizasse projetos de inovação. Então, ele iria cuidar, por exemplo, de parcerias, ele ia cuidar, por exemplo, da elaboração de métricas, ele ia cuidar de questões sobre a propriedade intelectual, se necessárias fossem do contexto daquela empresa, assim por diante. Então, ele faz uma leitura, né? Claro que ele participa em alguma medida, mas ele interpreta ali o plano de estratégia de inovação que é feito no comitê estratégico e desdobra isso num portfólio de projetos que vão realizar, de alguma forma, aquela estratégia e, claro, também influenciar a estratégia no segundo ciclo. O terceiro módulo, que é o das equipes de projeto, que a gente fala que é o nível operacional aí do sistema de gestão de inovação. Então, os projetos de inovação, de produto, de processo, de interação, né, de marketing e relacionamento com o cliente, projetos de inovação organizacional, então, todos eles vão ser... O projeto é uma coisa individual, né? A equipe do projeto nasce para fazer o projeto, morre ao final do projeto. Claro que, na prática, as pessoas se deslocam, estão envolvidas em mais de um, mas a gente não representou como roda, né? Para manter essa coerência aí de que o projeto é uma intervenção temporária. Né? E o módulo de organização do trabalho, que é o quarto módulo aí do sistema, ele é o pano de fundo. Né? Na verdade, a gente testou algumas visualizações diferentes assim, desse módulo de organização do trabalho, que, na verdade, a gente falava que era o óleo das rodas. Né? Se não trabalhar com as pessoas, cultura e aprendizagem, as rodas não rodam. E isso era muito interessante acompanhar assim, de perto com algumas empresas que achavam que isso era muito blá, 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 e queriam que a gente partisse logo para as ferramentas mais objetivas, e logo as pessoas começavam a reclamar, puxa, mas o fulano está travancando o projeto, as pessoas não estão dando ideias, a gente está tentando fazer, mas não tem um apoio da alta organização. Eu falei assim, vocês não quiseram fazer a parte de organização do trabalho, vamos agora sentar e fazer, né? Porque era isso, né? Assim, tem toda uma transformação que é também de ordem comportamental, motivacional, de capacitação das pessoas, e o modo de organização do trabalho ele é organizado em várias frentes que visam atacar isso aí. Então, ele é como se fosse a estrada para rodar, né? Eu acho que a última analogia foi essa, resolvemos deixar aqui embaixo o modo de organização do trabalho, que é o último capítulo do livro, inclusive. Assim, tem vários aspectos assim visuais desse modelo, de como e para quem ele quer comunicar. Então, eu não consigo entrar em todos, mas eu fui um cara resistente a colocar essas rodas de PDCA. Né? Assim, cara, não põe PDCA, porque o pessoal vai confundir com programas de melhoria contínua. E a gente quer falar de inovação. Mas depois eu entendi, porque a gente ia falar para pessoas, para empresários, né, que muitos deles, inclusive, não tinham sequer a formação superior completa, não tinham passado por essa escola toda, e na estrutura dessas empresas, que era mais simples, comunicar algo conhecido era importante. De alguma forma, dizer que eles já faziam uma parte que é essencial, que é importante para aquilo que a gente ia mostrar. Senão ele ia assistir aquilo ali, viu os exemplos da Google, da Amazon, ele ia achar super legal, ia comer uns salgados gostosos, tomar um café, e depois, no outro dia, ele ia estar na rotina da empresa dele. E isso não ia funcionar. Então, a gente queria, de alguma maneira, mostrar algo que era conhecido, a partir do qual as pessoas precisavam construir, e o PDCA era muito importante para isso.
Então, é claro que não só pelos termos visuais, assim, a gente realmente realiza um PDCA ali no comitê estratégico e dentro dele um PDCA de comitê de implantação, e as coisas são cíclicas, né? A gente roda uma primeira versão do portfólio, aquilo ali, ao final da realização de alguns projetos, de fato, tem um caráter cíclico de questionar os resultados, de refazer um planejamento. Então, o PDCA reflete a lógica que está por trás desses ciclos de gestão, mas escolher colocá-lo, né, na representação visual também tinha um papel de aproximar aí as pessoas, né? Também essa ideia de deixar claros os níveis de análise para nós era muito importante. Discutir a gestão da inovação no nível estratégico é uma coisa, discutir a fábrica de projetos ali, o nível tático, as ações estruturantes é outra. O comitê de implantação ele está envolvido muito intensamente, ele tinha reuniões muito mais frequentes, o comitê estratégico tinha reuniões mais espaçadas, a gente não refaz a estratégia da empresa todo dia, né? Então, a gente queria deixar esse debate separado e a ligação entre eles, e aí essas duas coisas são rodas por essa razão, e no caso das equipes de projeto, é um processo, né, com início e com fim. Aqui na representação visual, a gente colocou assim, as grandes macroetapas, e talvez que descrevem um processo de inovação. Na prática, a gente dobrava em mais etapas, eu vou mostrar uma imagem que detalha isso. Mas ia ficar um pouco poluído, assim, né, se a gente fizesse isso na representação aqui principal. Deixamos conceitos de desenvolvimento e inovação, mas a gente desdobra cada uma delas aqui em outras etapas, quando entra na discussão específica aqui do modo das equipes de projeto. E, por último, isso é melhor para pequena e média empresa, mas não serve para grandona, ou não serve para menorzinha. E por que ele é melhor para pequena e média empresa? Que a gente faria diferente se fosse para outras. Uma coisa que talvez seja para além da representação visual é que cada atividade prevista em cada roda dessa, elas têm uma ferramenta imediata de suporte e tem uma agenda bem definida. Então, tá ótimo. A gente montou o comitê estratégico, o comitê de plantação. A gente fazia isso nos primeiros seminários ali com as empresas. Todo mundo falava, o que eu faço hoje? Não. Então, hoje você já tem uma ferramenta que você começa a preencher, começa a discutir junto, e ela vai te ajudar a fazer ali a estratégia de inovação da empresa, ou vai te auxiliar a montar o portfólio, ou já tem um passo a passo para um time de projeto, que vai pegar um primeiro projeto de inovação da empresa, já tem uma sequência clara para ele realizar, para ele discutir, e chegar nesse equilíbrio, né, o quão previsível a gente tornava um trabalho que é sobre inovação, que é algo imprevisível, é que estava a arte de desenhar o sistema, né? E a gente também a gente teve clareza de que a gente precisava, para fazer as organizações pensar fora da caixa, a gente precisava dar uma caixa para ela primeiro, porque a maioria delas não tinha sequer essa caixa para pensar. Então, pensar fora da caixa, quando ele não sabe o que é caixa, não adiantava, muitas delas não tinham ferramentas básicas ou rotinas fundamentais para se pensar uma estratégia, ou para formalizar isso de alguma maneira, ou para organizar um projeto. Então, a gente começava com algo que remetia muito mais ao incremental mesmo, para em algum momento essas empresas tivessem condições de partir para modelos que são mais flexíveis, mais robustos, em um estágio futuro aí da sua maturidade, né? Então, eu expliquei a maioria das coisas que está nesse slide, né? Mas essa aqui era a ideia assim, que a gente queria manter. O modelo tinha que ser teoricamente embasado, mas deveria ser adequadamente traduzido para a realidade daquelas empresas, né? É relativamente pouco que se faz em termos de gestão da inovação na academia voltado para esse público, né? Existe, né, discussão assim, de PME, eu acho que existem algumas ferramentas, mas assim, o estado da arte está sempre com as empresas de maior complexidade, a gente focou bastante aí nessa tradução. Aqui eu deixei uma pergunta que eu acabei não explorando no slide anterior, né, porque a gente desdobrava o processo de inovação aqui das equipes de projeto, né, aqui no azul. Essas três grandes fases se desdobravam num conjunto aqui de 6, 7 fases, que seguia muito de um sistema stage gates tradicional, né? Eu também, na época, empolgadíssimo com o doutorado, não falei, gente, não vamos fazer stage gates aqui não, gente, pelo amor de Deus, stage gate é incremental, é muito importante, né? Mas são para inovações incrementais, a gente tem que partir para os modelos mais flexíveis,
E eu também me rendi à realidade do contexto, né? As empresas precisavam fazer aquilo primeiro, precisavam de entender, de estabelecer aquelas rotinas primeiro, e também porque mais de 90% daquele portfólio que ia nascer, ele era de inovações mais incrementais. A pequena e média empresa não tem um vasto portfólio, que ela vai pegar um percentual ali, fazer projetos muito radicais, e vai equilibrar com o resto. Ela tinha 2, 3 balas na agulha, né? Por uma questão de limitação de recurso mesmo. E, então, era necessário ela ter rotinas boas para a inovação incremental, antes de ser apresentada a outras possibilidades, né? Quem conhece o meu trabalho de doutorado vai perguntar onde está a função inovação, porque foi onde eu me dediquei, o que eu quis desenhar, e é o que está na minha tese, várias outras coisas que eu fiz a partir disso. Mas o comitê de implantação, ele trouxe várias ideias do que se faz uma função de inovação, suas atribuições, suas ações estruturantes da empresa. Então, quem conhece o trabalho e lê depois o modelo vai perceber claramente que o comitê de implantação, ele está no nível tático, ele exerce a maior parte do que foi desdobrado na minha tese, né? Algumas pessoas me perguntavam, puxa vida, onde é que entra as ideias, né, nesse modelo, né? Não tem uma seta aí de onde entram as ideias? As ideias entram ali por várias formas, tá? Mas elas vinham do planejamento estratégico, pelo trabalho do comitê estratégico, a parte de organização do trabalho também ajudava a estruturar programas de ideias nas empresas, mas a gente acabou não representando isso com clareza no desenho, porque em nenhuma das 40 empresas que a gente entrou tinha problema para gerar ideia. Todas essas tinham um monte de ideias atravancadas, que não fluíam, que foram barradas, que pararam no meio do caminho. O problema era exatamente desenhar um sistema que pudesse conduzir essas ideias ou selecioná-las adequadamente e conduzir até o final. Então, a gente optou por despoluir um pouco ali a representação visual, não deixar isso ser um destaque, embora no modelo, quem for mergulhar no livro vai perceber que tem vários momentos, né, reservados para isso ali na realização dos módulos. A gente, um dos consultores acabou desenhando essa versão animada, e aí não tem jeito de ter no livro, mas que mostra um pouco essa interação, né? Vocês vão perceber que a roda verde, ela gira um pouco mais devagar, exatamente porque o ciclo da estratégia, ele não tem a mesma velocidade do dia a dia do comitê de implantação, e a ideia de que há vários projetos que devem ser gerados ali, né? A realização dos projetos é o do PDCA de implantação, né? Então, que tem vários projetos, então a ideia é que a empresa faça isso, e a animação também dá uma ideia da regularidade, né? Isso tem que ter um ritmo, né? Isso tem que ter uma fluência na empresa, enquanto o desenho do portfólio é o do da estratégia. Então, isso, na verdade, a gente pode imaginar também essas rodas como coisas que estão ali sobrepostas, né? A roda do comitê estratégico, dentro da roda, a roda do comitê de implantação dentro do estratégico, as equipes de projetos dentro ali do comitê de implantação. Bom, em grandes linhas, esse foi o primeiro trabalho, né? Então, os capítulos desse primeiro livro, cada um ele tem uma apresentação, alguns conceitos de inovação, depois, dali para frente, cada um deles é um módulo. Um capítulo do módulo comitê estratégico, um capítulo do módulo comitê de implantação, um para as equipes de projeto, um para a organização do trabalho, mais um capítulo no início que dá um overview, né, do modelo. Bom, aí a gente salta, então, para a ideia da transformação digital, né? Como integrar isso com o desafio de transformação digital da empresa. A gente teve um período de pesquisa sobre isso, até publicamos um artigo ali na Revista Brasileira de Inovação que conta um pouco esses bastidores, que depois ele se tornou o segundo capítulo, de maneira adaptada da versão completa do novo livro. O que transformação digital e gestão da inovação não são a mesma coisa, a gente sai do mercado e as pessoas confundem isso. São temas, a transformação digital é um tema muito mais amplo do que, em termos de, muito mais heterogêneo, né, e tem muito mais mesas de debate, talvez, dentro que a gestão da inovação tem uma escola razoavelmente bem definida.
Então, ao juntar esses dois mundos, no início desse projeto, eu falei, tá é sopa, a gente já tem o modelo das duas rodas, já testamos, já funciona. Eu pego meu portfólio ali no comitê de implantação, coloco inovações que são digitais e está resolvido, a empresa vai fazer transformação digital com o modelo das duas rodas. Mas esse estudo preliminar e as primeiras discussões mostraram que não seria assim. O contexto da transformação digital também estava repleto de novos comportamentos, novos valores nas empresas, que nos levariam a repensar também as formas de fazer a gestão da inovação. Então, tinha essa dupla seta, né? De fato, a gente tinha um modelo legal que ajudava a dar disciplina para os projetos de inovação digital, que é uma coisa um pouco confusa para quem vai em bibliografia de transformação digital. Então, essa contribuição da gestão da inovação já estava clara para a gente desde o início, mas a gente também buscou aprender como que isso ia influenciar o jeito da gente fazer gestão da inovação na empresa. O modelo foi redesenhado, a gente poderia até manter o mesmo, mas se aqui no primeiro eu precisava de comunicar com o público, que tinha o PDCA na cabeça, e a gente estava no início dos anos 2010, né? Eu precisava trazer, então, essa empatia, né? E deixar claro, assim, essas divisões dos módulos. Aqui, agora, para discutir transformação digital, eu precisava de comunicar isso de uma outra forma. Quando a gente chamou de modelo das duas rodas aqui o primeiro, essa foi outra rebeldia minha lá, eu achei esse nome muito ridículo. Eu falei, gente, por favor, modelo das duas rodas, você digita isso na internet, vai sair um monte de bicicleta, de moto, o pessoal vai se confundir. Mas aí essas rodinhas já tinham pegado, já era o apelido do negócio na equipe ali que desenvolvia, não conseguimos tirar mais, e ficou modelo das duas rodas. Então aqui a gente se rendeu, né? Já que é duas rodas mesmo, vamos explorar a analogia da melhor forma possível, né? Então, a gente deixou a roda de estratégia maior, exatamente para demonstrar que não só ela é maior em termos de uma hierarquia de nível de análise, mas porque ela vai rodar mais devagar, né? A velocidade angular dela, se a gente for pensar isso aqui como uma bicicleta, como uma motinha mesmo, ela vai ser menor. Então, a gente, numa forma estática de representação, a gente conseguir comunicar isso. Aqui em cima, a gente não escreve, mas são as equipes, né? Que o comitê de inovação e a equipe de projeto. A gente ainda acha saudável separar a agenda de uma discussão de estratégia de uma discussão tática, mas é porque a estrutura das empresas eram pequenas. Então, na prática, quando a gente rodou o modelo das duas rodas aqui atrás, as pessoas que trabalhavam no comitê estratégico, no comitê de plantação, se confundiam. Em várias empresas era uma equipe só, e tinha um gerentão, um CEO que participava ali quando a discussão era estratégica, se retirava. Depois, o dia a dia, a gente resolveu se render a essa realidade e deixamos aqui como se fosse um banco e um guidão, né? E usamos nomes que eram mais limpos, né? É uma tendência, assim, da transformação digital, até em questões de design, deixar tudo mais limpo, mais simples possível. Então, a gente tirou alguns elementos da representação visual, deixamos, por essas razões, aqui as rodas estão muito separadas, né? Então, dava uma ideia de discussões que não eram continuadas, ou que uma coisa estava numa redoma de vida ali da estratégia, outra estava na tática. Então, a gente deixou as rodas juntas dessa vez, né? E aí optamos por não representar, embora os ciclos ainda sejam válidos na prática, a gente optou por não representar, né, na forma de PDCA. E ali a ideia da direção e tração, já assim, apoiando mais claramente na analogia de um veículo mesmo, mas menos do que roda, menos do que moto, a gente pensou numa empilhadeira industrial, por uma razão simples. A gente quer montar um modelo que ele também comunica agilidade. E a agilidade, o conceito de agilidade, ele está menos no fazer rápido as coisas e está mais em mudar de direção rapidamente na captação da necessidade das mudanças do ambiente. E uma empilhadeira, ela vira com as rodas de trás, exatamente porque ela é boa de manobra. Então, o nosso modelo, a direção, ela é dada pela roda de trás. É ela que vira, é ela que muda de direção rapidamente ali a organização, o sistema de gestão. E a tração, ela é dada, então, pela roda do meio, e é quem está pensando ali o portfólio das ações estruturantes, dos projetos da empresa.
e chamamos a parte de projetos. Aí não representamos aqui nessa visualização as fases continuam lá na prática, mas para dar ideia de ação. Por quê? A gente pode discutir cultura, estratégia, portfólio. Se não tiver projeto, não tem geração de valor. Então, é pelos projetos que a empresa vai, pelos projetos que são realizados e adequadamente lançados e difundidos, que a empresa gera valor. Então, a gente resolveu ficar nessa tríade de direção, tração e ação, mas mantendo ideias que já estavam presentes de alguma forma no modelo anterior, né? E a organização é isso, é a estrada bem pavimentada mesmo, né? Bom, tem uma coisa que não estava no modelo das suas rodas, não estava no livro anterior, porque era mais a parte do programa, como implantar o modelo das duas rodas era uma tarefa mais do programa do IEL do que uma coisa do modelo. Então, no livro do modelo das duas rodas anterior, a gente não explicava como que vai implantar isso. Que eventos, que treinamentos, o que você faz depois de quê? A gente basicamente apresenta o modelo e a gente sentiu muita falta disso para fazer o modelo digital, né? E nós apoiamos numa ideia que já estava presente, a gente até copiou o nome aí da turma de Cambridge, né, que elaborou o roadmap, né? Eles tiveram essa preocupação, eles propunham o roadmap, depois criaram um método de implantação rápida, chamaram de Fast Start. Falei, poxa, nós temos que pensar num Fast Start para o modelo das duas rodas, uma coisa que a empresa vai capturar rápido, vai ter mais rápido ali os primeiros resultados, até para o modelo não morrer, e a gente vai precisar de ajudar isso. E a gente desenhou isso para o segundo programa. Isso não era uma tarefa nossa no primeiro programa FAS, mas no FAS Digital assumimos isso aqui e montamos um programa que em 8 meses eles percorriam um ciclo inteiro do modelo. Então, a gente começava com o kickoff ali, né, para capturar as empresas que iam participar, sensibilizar outras, né? Então, nesse primeiro momento aqui, nem todo mundo que participava estava efetivamente no programa, isso acontecia entre o kickoff e um evento de alinhamento que a gente chamou de Sprint R, né? Então, ver que os nomes, a gente faz questão de pegar os nomes que estão muito associados assim, a ferramentas e abordagens que estão no mundo da transformação digital, que tem um caráter estético, embora a gente respeite as metodologias que a gente está colocando aí, mas também nessa intenção de reafirmar a identidade do modelo, né? Então, sprint nesse sentido de corrida, né, rápida, né, de pique, mas o R de radical, mas nessa ideia, assim, num seminário, num dia, a gente passar toda a necessidade, né, que a empresa tem, toda a oportunidade que está diante dela, num cenário de transformação digital. Então, aqui a gente passava os grandes conceitos do modelo, como é que o MDR funciona, né? Daqui para cá, o pessoal precisava de montar o comitê de inovação, e sem ele o resto não rodava. A gente tinha um workshop de design thinking usado para a gente levantar, então, as ideias piloto, quais ideias a gente ia trazer logo para o modelo. Aí a gente tinha um workshop para dar uma metodologia de gestão de projetos para realizar as ideias. Já chegando para o final que a gente ia falar de estratégia, né? Aí, de cara, já tem um estranhamento. Puxa vida, mas se deixar falar de estratégia por último, lá no primeiro programa era uma das primeiras coisas. Mas a questão é que a maior parte das empresas chegavam para discutir transformação digital, elas não tinham massa crítica nenhuma, assim, elas precisavam entender o significado do termo. Então, se pusesse esse pessoal para discutir estratégia lá atrás, estratégia a respeito de quê? Então, a gente tinha toda uma caminhada pedagógica por colocar os primeiros projetos, mas eles não estão estrategicamente alinhados. Isso ia acontecer num segundo, num terceiro ciclo. A gente precisava trazer uns projetos que fossem pedagógicos, mostrasse para essa turma o que estava por trás da realidade da transformação digital. E aí, à luz desses primeiros meses de experiência, aí sim a gente sentava e desenhava estratégia para os próximos ciclos, e tinha um workshop de resultados, né, que depois o pessoal desacoplava do programa. A gente queria ter uma segurança de que eles conseguiriam caminhar sozinhos a partir dali. Em paralelo com isso, tinha um percurso de formação. Isso aqui foi um rolo, que estava no meio da pandemia. Não dava para a gente fazer os seminários presenciais, todos recheados ali, que a gente fazia no primeiro programa FAS. A gente teve que bolar uma coisa diferente,
que não fosse também 3, 4 horas de seminário virtual pelo Zoom, porque a turma não ia conseguir participar. Então, nós montamos um laboratório baseado em mídia digital, que a gente sentava para discutir depois. Na verdade, copiando ali os antigos, em parte, os antigos grupos de Cumbuca da qualidade, a gente fez uma espécie de Cumbuca baseada em podcast. Né? Eu vou comentar isso rapidamente aqui na sequência. Então, vou passar meio rápido aqui, mas só para ilustrar, a apresentação pode ficar disponível depois. A primeira coisa era montar um comitê, lembrando que agora o comitê estratégico e o tático eles estavam oficialmente num comitê só de inovação, então tinha que escolher bem essas pessoas. A gente colocava, e essa é uma das ferramentas que a gente usava para estimular essa reflexão, se estava lá a turma que não servia para nada, ou se eram realmente os perfis adequados para conduzir um programa de inovação. O laboratório de aprendizagem, eu tinha passado os últimos 2 anos e meio, né, e boa parte do período que eu estive também em estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, ouvindo podcast de transformação digital e gestão de inovação. Então, eu fui separando vários episódios de vários canais por módulos. É lógico que o podcast não é livro nem artigo, então aquilo ali eram estímulos à discussão, eram experiências, entrevistas, mas era uma forma de fazer com que as pessoas estivessem imersas em algum tipo de conteúdo que fosse pertinente a temas que a gente ia tratar na gestão de inovação da empresa, e a gente sentava numa reunião de Telegram de 15 em 15 dias, e o pessoal discutiu o que aprendeu, o que criticou, o que podia levar para a sua realidade a partir das experiências, daquelas playlists. Então, a cada 15 dias eu soltava uma playlist com cerca de 2 horas, 3 horas ali de conteúdo, em formato de podcast, alguns vídeos, usei vídeos aqui do LGI, do primeiro NAD, usei vídeos nossos lá de aulas depois para montar esses módulos. Estou fazendo isso até hoje, eu tenho uma disciplina de transformação digital hoje aqui na UFMG, que não usa os mesmos módulos, mas que usa a mesma lógica, tá? De colocar as pessoas para discutir depois uma reunião sem uma apresentação formal, mas à luz dos podcasts, que a gente tinha separado. Isso aqui foi muito bom, porque isso também ajudou a criar comunidade, as pessoas choravam as pitangas do que acontecia na empresa delas, o outro falava, mas a minha, isso aqui também acontece também, e como é que você faz lá? E aquilo ali gerava um tipo de discussão, que jamais ia acontecer numa aula formal, num treinamento mais direcionado, tá? Então foi uma experiência bem interessante. Tinha diploma no final aqui do laboratório de aprendizagem, tinha um projeto final que ela colocava das ações pessoais dela para a carreira e para a empresa, então tinha várias implicações interessantes. Portfólio, para fazer um programa em 8 meses, uma certeza que a gente tinha é que não dava para ensinar tudo de gestão de portfólio para as empresas, todos os critérios, não dava para alimentar um portfólio numeroso, isso não ia fazer sentido, não naquele primeiro ciclo. Então, quando a gente chegava naquele workshop de Design Thinking, ele tinha um pacote muito claro. Vocês vão gerar 3 a 5 ideias. Mas vocês não vão gerar a ideia de maior valor necessariamente. A gente precisa ter alguma ideia que usa financiamento externo, fomento, está alinhada com algum programa de incentivo. Você tem que ter alguma ideia de processo incremental, que você vai aplicar uma tecnologia da indústria 4.0 no teu processo. Você tem que ter alguma ideia que você vai desenvolver junto com a startup. Você tem que ter alguma ideia que você vai desenvolver, que não vai dar tempo de terminar no programa, mas é uma ideia de longo prazo e que ela tem um caráter mais estratégico para a tua empresa. É lógico que não era uma de cada, né? Podia ter uma ideia com a startup que fosse para processo, podia ter ideia de longo prazo que fosse financiada. Né? Mas qual que era a nossa intenção? Era gerar um portfólio pedagógico, um portfólio de poucas ideias que não forçasse as empresas a ter que aprender muita coisa de gestão de portfólio e ficar discutindo critério de seleção naquele momento, mas montasse um portfólio pequeno, curto, e que os projetos iam colocá-los na experiência de temas que eram necessários para a gestão da inovação. Então, era trazendo muito a ideia desses sistemas ágeis e da lógica que está por trás dos projetos de empreendedorismo, né, de transformação digital, de se colocar na experiência primeiro e refletir a partir dela. Né? Senão a gente ia ter que ficar explicando relação com a startup, ia ter que ficar explicando mecanismo de financiamento. No primeiro programa a gente tinha tempo de fazer isso.
no segundo não dava tempo para fazer isso, então a gente jogava projetos que traziam necessariamente essa experiência na prática, né? E aí, claro que isso fazia mais sentido quando a gente parava para fazer o workshop final, que era de estratégia, aí essas coisas eram levadas de volta para a mesa. Bom, o primeiro modelo usava um sistema ao estilo Stage Gates. É claro que tinha várias simplificações, a gente tinha templates que as pessoas... Eu aplico nas minhas salas de aula até hoje os templates de Stage Gates ali, onde as pessoas vão descrevendo as atividades, os pontos de incerteza nos gates. Mas isso era importante, como eu falei lá no início, para as empresas entenderem a lógica das fases, entenderem a lógica de separar incertezas para cada momento do desenvolvimento, para formar as equipes. Um conceito ali dos stage gates que é extremamente importante era dos gatekeepers, né? A gente precisava de ter uma turma que não estava no projeto, no dia a dia, e que tivesse uma autoridade sobre recursos da empresa, e que esse time de projeto fosse capaz de explicar nas passagens de fase o que estava acontecendo, as incertezas e os riscos, e esse pessoal compartilhar as decisões, se vai, se não vai, se trazia recursos para terminar de desembolar algo crítico no projeto. Então, isso permaneceu, estava no primeiro modelo das duas rodas, a gente manteve, mas a gente trouxe também várias das ideias dos stage gates ágeis, principalmente o que tange aspectos de flexibilidade das passagens de etapa, uso ali dos sistemas de Kanban para distribuir e priorizar tarefas. Trouxemos também uma ideia de prototipagem contínua, né? Desde modelos muito abstratos lá no início do projeto até ganhar certa concretude ao longo do projeto. E como isso, na verdade, complicava uma coisa que precisava ser simplificada, a gente pegou emprestado uma ideia que já existia nos temas Seis Sigma há muitos anos, que é assim, você não aprende o Seis Sigma inteiro. Você primeiro vira faixa branca, depois faixa amarela, faixa verde. Quando você chega no faixa preta, você é o ninja do Seis Sigma. Mas entre cada momento desse, você realizou alguns projetos. Então, se realiza o projeto simples, aprendeu, mostrou resultado, você coloca um conteúdo e parte para uma segunda rodada. E a gente veio trazendo isso na forma de níveis. Então, o que a gente chamou depois de PAD projetos, o processo de desenvolvimento de projetos, e o Azinho aqui significando ágil, né, aumentado, era isso. Se fizesse o que já estava no primeiro modelo das duas rodas, era um PAD projetos nível 0. Fez 2, 3 projetos, aprendeu a disciplina das fases, agora você vai gerenciar isso por cartões de Kanban, você vai ter equipes com reuniões diárias, vai ter liderança rotativa. Trouxe, por exemplo, os modelos visuais, prototipais para todas as fases, vai estar no nível 2. Então, a gente desenhou ali 3 níveis, mais o 0, né, então eram 4 níveis do PAD Projetos, e na medida que as empresas executam, elas vão trazendo aspectos de agilidade sem perder a disciplina que o sistema de fases dá, né? Então, essa que era a ideia ali do PAD Projetos. É um capítulo específico hoje do segundo livro. No final, o primeiro modelo das duas rodas, eu perdi meu laser aqui, o primeiro modelo das duas rodas, ele tinha muitas ferramentas de estratégia, né? Inclusive, eu não desenhei as ferramentas desse modelo, foi com outra equipe na época, mas a gente também não teria tempo para ter um seminário de estratégia explicando detalhadamente muitas ferramentas. A gente foi no bom e velho roadmapping de estratégias. A gente está, inclusive, melhorando isso até hoje, porque a gente trouxe um template facilitado de roadmap. Então, assim, a gente trazia meio que um roadmap pré-preenchido para as empresas, ao invés de ter que aprender toda a teoria de roadmap, ali, que demandaria também seminários, um cuidado mais intenso. A gente, claro, dava os conceitos fundamentais, mas a gente trazia um template simplificado, já com perguntas pré-prontas ali, que ela ia respondendo e preenchendo em grandes linhas o primeiro roadmap. Era importante que fosse no final, né? A gente até brincou, ao invés de fazer PDCA, a gente está fazendo meio que um DPAC, alguma coisa assim. Primeiro você faz, pega alguma experiência, ganha uma certa massa crítica, aí a gente para e faz planejamento, que é o que a gente faz colocando o roadmap no final, né?
E aí a gente está brincando um pouco com esses templates facilitados de roadmap, como que a gente consegue, sem distorcer o conteúdo, fazer algo que seja útil para a empresa, embora, claro, simplificado, para ela fazer uma primeira rodada, perceber a utilidade da ferramenta e depois revisitar os seus planos, né, de longo prazo. A gente teve uns testemunhos muito legais, o pessoal fazendo os roadmaps dentro do escopo que a gente propôs. É interessante, mostravam uma maturidade para uma empresa que tinha começado um programa há 8 meses, uma maturidade muito interessante, e mais do que isso, uma confiança, que é o que a gente queria, de que ela tinha condições de desdobrar as ações futuras e não deixar o sistema parar. Então, concluindo aqui, em grandes linhas, né, a gente não tem uma coisa... Eu não escrevo um capítulo sobre organização nesse livro, tá? Embora seja um módulo importante, mas a ideia, quando a gente fez o PDCA, era trazer elementos dos outros módulos que dialogassem com as necessidades de criação de um ambiente propício à geração de ideias, ao desenvolvimento de projetos de inovação na empresa. Então, a ideia da agilidade que a gente traz para o módulo de ação, ela transbordava na maneira das pessoas escolherem líderes, formar equipes, dar autonomia para as equipes, tolerar o erro, por exemplo, que é uma coisa essencial desses sistemas, né? O fato de nós forçarmos as empresas na hora de constituir um primeiro portfólio, tem que ter um projeto com startups, você tem que achar uma startup. A gente ajudava a achar as startups, né? Mas isso também trazia uma certa oxigenação ali no ambiente, assim, só de interagir, só de ver aquelas possibilidades, que eram novidades para muitas dessas empresas. Aquilo ali também trazia novas ideias, trazia um clima diferente de trabalho, né? A ideia de colocar a estratégia no final, né? Então deixar a estratégia emergir a partir da experiência, depois usar um modelo para colocar isso no papel e combinar um próximo ciclo, né? E a própria experiência do laboratório de aprendizagem transformacional, que a gente trouxe muita intensidade em mídia digital, e aquilo se tornou, escutar bons podcasts se tornou um hábito de muitas das pessoas que estavam envolvidas ali, que nunca tinham tido uma interação assim mais significativa com esse tipo de mídia, e passaram ali a assinar, a seguir vários canais que tinham conteúdo interessante, que tinham coisas relevantes ali para aquele tipo de ambiente que a empresa desenvolvia, né? Então a gente acabou abordando algumas formas, né, de influência na organização, na cultura, na aprendizagem, por meio dessas iniciativas, né? Bom, em grandes linhas é isso, né? Claro que cada módulo, cada aspecto desse tem seu mergulho, né? Mas assim, quem quiser conhecer um pouco mais, e tiver interesse para além do que eu dei conta de expor aqui, essas coisas aqui funcionam. Então, no YouTube, no canal do NTQI, tem muita coisa sobre o modelo das duas rodas para transformação digital, né? Esse 21, né, é meio que uma referência ao século da transformação digital, né? Não o século cronológico, mas a gente quis colocar ele como uma potência para dizer que é algo exponencial e para dizer que aquilo se refere a uma era nova, né? Uma era que pauta aí a inovação do século XXI, né? Por isso que tem esse nome estilosinho. Tem novidades, sempre palestra, coisas que a gente faz, né? Eu coloco no LinkedIn, no ResearchGate tem tudo quanto é conteúdo público, artigos que derivaram de experiências como essas, né? Eu deixo sempre atualizado lá. Na versão compacta, esse livro você já acha nas livrarias digitais várias aí, né? Ali da própria editora, e na Amazon também, versão Kindle ou versão física. Mesma coisa com o modelo das duas rodas, que no caso a editora é diferente, né, que é a editora da UFV, mas a mesma coisa, acha nos principais canais digitais aí, ou na própria editora. Tem um podcast do canal da diretoria, que é gerenciado ali pelo Júlio César, que também é egresso aqui do LGI, né, egresso do programa de pós-graduação de área de produção aqui da USP. E ele me convidou para um episódio, e nesse episódio a gente bate um bom papo assim, sobre gestão da inovação, não focado no modelo das duas rodas, mas toda essa base conceitual que de alguma forma é trazida para o modelo. A gente conversa lá. Isso aqui é um exemplo de coisas que a gente tem feito com formato mais executivo, né, tentando traduzir de uma forma cada vez mais simples, mas também tentando pescar gestores aí para esse papo de gestão de inovação, de uso de método, uso de ferramenta para fazer inovação. Isso aqui é uma experiência que a gente teve com o Parque Tecnológico aqui de Belo Horizonte, que se esse QR Code estiver pequeno aí,
e você tiver interesse, o endereço também é simples, né? bit.ly/labmin ebook. LabMin é a iniciativa que a gente tem com o BHTech hoje, que é laboratório de metodologias de inovação, e a gente tem usado esse ambiente para aprimorar coisas, não só do modelo das duas rodas, mas de outras ferramentas mais direcionadas para empreendedorismo e para a gestão dos próprios parques, ambientes promotores de inovação. Quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, esse guia, esse e-book aqui é um exemplo, né? É muito visual, muito simplificado, mas com várias chamadas significativas ali para as organizações se engajarem, né? E é isto. Obrigado aí de novo. Desculpa. Ótimo, Raoni.